Resgate um coração partido, como o amor pelos cavalos reconstruiu uma vida. Susan Richards. Era fácil ler sua linguagem corporal, dizia, vá embora. Eu odiava que me mandassem embora. Era uma mensagem rude, pouco amorosa, insensível, e eu a escutara a vida inteira, a começar das pessoas que tinham me criado e, quando adulta, no meu casamento. Essa era a parte mais alta daquela mensagem confusa. Eu amo você, vá embora. Por anos, desde o fim do meu casamento, eu prometi a mim mesma que nunca mais teria de ouvir vá embora. A minha decisão significava mudar o tipo de pessoas que eu permitia que entrassem na minha vida. Não queria mais saber de ninguém que fosse zangado, desnaturado como um pônei Shetland. Mas eu consegui entender por que a potra me rejeitava. Era fácil imaginar o tipo de tratamento que ela tinha recebido ou testemunhado nas mãos dos seres humanos. Ela tinha chegado a uma conclusão lógica sobre o que esperar de seres semelhantes a mim. Os potros, na natureza selvagem, mostram menos hostilidade em relação aos humanos do que essa manifestava a mim. Ela fora evidentemente ferida. Devia ter sido espancada ou assustada por modos rudes. Quando o cabresto for ajustado. Colocar o cabresto pode assustar os potros, mesmo quando feito com delicadeza. Também devia ter visto os abusos que a sua mãe e o resto da manada tinham sofrido. Por um momento, eu me permiti imaginar as origens da mensagem confusa que eu recebera da minha própria família humana. Não era a primeira vez que eu fazia tal coisa, mas de algum modo agora, na frente da potra zangada, os paralelos eram mais fáceis de ver e mais fáceis de perdoar. Na minha família, uma geração não desejada e não amada transmitia sua condição de não ser querida nem amada para a geração seguinte. Quando minha mãe morreu de leucemia, foi como se alguém tivesse quebrado um vidro, fazendo as lascas voarem em todas as direções. Algumas das lascas maiores desapareceram por 20 anos. O meu pai sumiu num estupor alcoólico em algum lugar numa outra cidade. E meu irmão foi banido para o internato de uma nova escola localizada a muitos estados de distância. Com 5 anos, fiquei sob a guarda de uma avó severa. Depois de viver com ela por 2 anos, ela decidiu que estava velha demais para me criar sozinha. Por isso me mandou embora, para viver com estranhos, ainda que parentes. Eles continuaram sendo estranhos, até que a rotina de ameaças e surras tornou-se tão familiar quanto no passado era ser colocada na cama à noite. O alcoolismo era endêmico nos 2 lados da família, alimentando a fúria descarregada sobre as crianças. Essas crianças, inicialmente vítimas, tornaram-se mais tarde a geração seguinte de algozes. Essa cadeia de dores só terminou quando alguém da minha geração percebeu o padrão e decidiu pôr um fim nessa história. Porém, mesmo assim, foi necessário um esforço extraordinário. Ao observar Lame Down e sua potra hostil, era impossível não conectar a minha própria situação difícil com a delas. Órfãs, abandonadas, maltratadas. Só me dei conta da minha raiva quando tinha uns 33 anos. Achava que havia nascido contrariada, até que um terapeuta sugeriu que eu poderia estar reagindo à perda de meus pais e ao fato de ter sido deixada aos cuidados da minha avó.
Esse cuidado ela coloca entre aspas, que eu acho que ela não gostou de ser cuidada pela avó dela, não. Enfim, depois disso, passei anos só sentindo raiva. Ficava zangada se o telefone tocava. Ficava zangada quando a secadora de roupas apitava. Ficava zangada quando o forninho emitia o seu pim. Ficava zangada com o zumbido da geladeira que cheguei a chamar um homem para consertá-la. Quando ele chegou e escutou o barulho normal de um refrigerador, ficou parado na cozinha com a caixa de ferramentas na mão e evitando me olhar. Aconselhou-me simplesmente a desligá-lo. Enfim. Eu não falei, eu sou Melissa, né? Sou escritora, sou leitora. Eu sou cristã, sou uma pensadora. E aí Deus tem me falado muito sobre isso, né? Eu falei com vocês sobre isso, sobre a dor. A dor, ela vira raiva, ela vira ódio. Ela é uma força muito grande. A dor, o sofrimento cria uma maldição, que para mim isso é maldição hereditária. Ela fala que, o que ela fala? Crianças vítimas crescem e se tornam algozes. E, uma hora alguém teve que acordar e dizer, epa, chega, não dá mais para continuar isso. Se eu sofri, eu preciso perdoar, porque senão isso nunca vai ter fim. Alguém precisa ficar com prejuízo e ficar com prejuízo. Eu decido ser a pessoa que fica com prejuízo, porque eu não vou passar esse prejuízo no nome de outra pessoa, não vou passar para frente isso. Tipo, eu fico com prejuízo e causo prejuízo, e não é nem ficar com prejuízo só para mim, é não causar prejuízo em outra pessoa. E como Deus tem me falado isso, você pode abrir para o que você quiser. Deus está falando muito sobre a mulher comigo. E isso, em relação à mulher, é o seguinte: eu sofri, apanhei, fui muito cobrada. E na hora que chegar a minha vez de lidar com uma potra, de lidar com alguém mais jovem, eu vou ser tão cruel quanto foram comigo. Se foram injustos comigo, se foram machistas comigo, enfim. Quando chegar a minha vez, eu tô falando de mulheres contra mulheres. Não tô nem falando de homens aqui. Quando chegar a minha vez, eu serei tão cruel quanto foram comigo. Porque chegou a minha vez e agora eu vou ver alguém sofrendo como eu sofri. E é isso que ela conta aqui. Essas crianças, inicialmente vítimas, tornaram-se mais tarde a geração seguinte de algozes. Ou você pode trocar por qualquer outra, mas eu coloco aqui. Essas mulheres, inicialmente vítimas, tornaram-se mais tarde a geração seguinte de algozes. Mulheres que são desleais com mulheres, que perseguem mulheres. Enfim. E aí ela fala que, olha só, que ela achou que ela nasceu com a pá virada, mas não. Era um sofrimento que aconteceu na vida dela, né? E essa energia toda, ela tem que ir para algum lugar.
E aí é o que o Augusto Cury fala sobre janelas killers, né? Quando a Potra rejeitou ela, dizendo vai embora, acionou o gatilho, né? Os gatilhos, as janelas killers, e lembrou da infância dela, de quanto diversas vezes as pessoas davam essa mensagem para ela: vai embora, vai embora, vai embora, eu não te quero. E ao mesmo tempo que ela também acionava os gatilhos da Potra, né? E ela vai se curando, cuidando, tanto da mãe quanto da filha, né? Da égua e da Potra. Tchau!